está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te
Bom dia a todos vocês. Hoje é Sexta-feira Santa, o dia que nós lembramos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus, a sua paixão e morte, muito especialmente, dentro do calendário. Uma data especial e importante que é marcada pela cruz. Mas a cruz, para nós cristãos, é o símbolo do amor maior, de um amor infinito, de um amor eterno, do amor do nosso Deus por nós e pelo mundo. Eu quero saudar a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, aqui presencialmente nessa casa de Deus e os que se unem a nós pela internet. Também saudar a todos os visitantes aqui presentes. Temos algum visitante aqui presente? Pode levantar a mão. Também quero saudar, então, os visitantes que se unem a nós pela internet. Deus guarde e abençoe a todos. E saúdo-os nas palavras do próprio Senhor Jesus, que no auge do seu sofrimento, por nós e por toda a humanidade, ele disse, está consumado, ou tudo está completado. Terminei a obra da salvação, venci o pecado, a morte e o diabo, trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Esta é a certeza. Por um lado, um dia também triste, pois Jesus precisou deixar a glória dos céus e fazer o que fez. Por outro lado, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, porque senão não teríamos perdão, não teríamos a salvação, não seríamos filhos de Deus. O que Jesus fez foi um marco na história da humanidade, um marco na tua vida e na minha vida. Que bom que você está aqui neste momento. Quero passar alguns avisos. É praxe na congregação ter cultos todos os sábados às 18, com transmissão. Hoje também o culto da Sexta-feira Santa está sendo disponibilizado nas plataformas. E todos os domingos, então, às 9 horas. Amanhã nós teremos a tarde mais que especial de Páscoa aqui na congregação. Então, a partir das 2:30 da tarde. Então, aí, pais, fica aí um incentivo para as crianças, tarde mais que especial de Páscoa. Tem crianças que não estão inscritas ainda, não tem problema, pode conversar comigo, né? Então a gente pode ainda resolver essa questão aí. Então às 14h30 amanhã tarde, mais que especial de Páscoa para as crianças. Então hoje na sexta-feira teremos às 18 horas um ensaio do teatro, porque a mensagem do culto no sábado será com participação de jovens e também as crianças, certo? Então, hoje, 18 horas, temos ensaio do teatro com os adultos, né? Alguns professores e também alguns jovens aí da nossa congregação. Amanhã, sábado, também teremos às 10 horas o casamento do Nicolas Rep Hannes e a Paula da Rosa Cândido. Esse casamento acontece, então, em Teutônia. Às 18 horas, então, o culto da Páscoa aqui. Eu destaco na semana também, na terça, teremos reunião de estudo dos pastores em Marques e Souza, pastores do DISAT. Na quarta-feira, estudo bíblico grupo universitário. Na quinta, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, culto no Larias. E também no próximo final de semana, estaremos participando da segunda conferência de resposta a desastres no Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Então, teremos participantes da congregação nesta conferência. Então, esses são os avisos que temos aí para o culto de hoje. Então, queremos iniciar, então, o culto de Sexta-feira Santa cantando o hino Contemplai na Cruz Pregado. Lembrando que mais ou menos nesse horário, Jesus fora pregado, então, na cruz, na Sexta-feira Santa. Então, mais ou menos 9 horas da manhã, aconteceu a crucificação de Jesus. Então, cantemos, contemplai na cruz pregada.
queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para apagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue de seu Filho por nós. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, arrependamo-nos de todos os nossos erros que cometemos contra Deus e o nosso próximo. E com tristeza no coração confessemos as nossas maldades, não querendo mais que elas aconteçam, com a ajuda do Espírito Santo, e sejamos purificados no sangue do Cordeiro. Cantemos como estamos o hino que segue. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por amor de Jesus, que por mim desamparaste. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A todos os que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Cristo, anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 22. Um salmo profético, onde apontou para Jesus no alto da cruz. Muito especialmente a oração de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo à noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim, como cachorros, e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: Louvem a Deus, o Senhor. Todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa
Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pelo teu infinito amor, pois sabemos que era o nosso sofrimento que Jesus estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Te louvamos, ó Deus, porque nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Pela obra de teu Filho amado, que morreu e ressuscitou, somos teus filhos. E vivemos na certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Nesse momento em que vens a nós com a tua santa palavra, age em nós pelo teu Santo Espírito, para que cresçamos na fé, que possamos crescer também nos frutos desta fé, diante de ti e diante do nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Leitura, lemos em Isaías, capítulo 52, dos versículos 13 até Isaías 53, versículo 12. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o virem,
pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele não estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. A segunda leitura bíblica, epístola, encontramos em Hebreus 4, 14, 16 e depois 5, 7 a 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos a graça
encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Agora em 5, 7 a 9. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna, para que todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote até aqui. Hoje podem permanecer sentados diante deste momento da leitura, pois é uma leitura mais longa. Então podem permanecer sentados. E assim, com o coração, estamos em reverência também diante do altar. A primeira leitura do Evangelho é João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 40. Que neste momento, então, leio. Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré? Responderam. Sou eu,
disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entregar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos, e Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali, deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam, o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam, nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, os chefes, os sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu,
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barabás. Acontece que esse Barabás era um criminoso. Até aqui a primeira parte da leitura do Evangelho. Cantemos o próximo hino. Da forma como estamos, nós seguimos com a segunda parte da leitura do Evangelho do culto de hoje. João 19, do versículo 1 ao 42, que leio neste momento. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada.
Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados prepararam Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva esse homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi? Escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com a lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança.
Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos e uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. E no lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nos coloquemos em pé neste momento para confessarmos em conjunto a nossa fé, que segue conforme o 2º artigo do Credo Niceno. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao 3º dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. A congregação pode se assentar. Esse é o momento, então, da escola dominical. Então, as crianças vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem oferta, todos recebem a bênção de Deus e seguem, então, para o culto continuado. Muito bem, agora vocês juntem as mãos, fechem os olhos, abaixem a cabeça e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor.
Nos coloquemos todos em pé neste momento. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós, para sermos fortalecidos em Jesus. Pois Jesus é perdão, é salvação, é vida eterna. Porque ele na cruz ele disse, está consumado. Ou seja, está terminado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo neste momento a atenção de vocês para a cruz, a título de introdução para a mensagem. Quando nós olhamos para uma cruz, o que nós pensamos? O que vem à nossa mente diante de uma cruz? Eu quero dizer para vocês que quando olhamos para uma cruz, nós precisaríamos sempre lembrar que ela é o símbolo maior do amor de Deus por nós. A cruz é o símbolo maior do amor de Deus pela humanidade. Porque foi justamente numa cruz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi numa cruz que Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. E trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Foi a partir da cruz que ele abraçou a nós e abraçou ao mundo como filhos de Deus e povo de Deus. A cruz é o símbolo maior do amor de Deus pelo mundo. Que pelo Espírito Santo, quando você olhar para uma cruz, não importa onde ela esteja, que você lembre que ela é um símbolo de amor, do amor de Deus por nós e pelo mundo. Porque foi na cruz que Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo. Deus transformou esse símbolo que era da desgraça e da vergonha num símbolo maior do seu amor. Maravilhoso, não é? Isso é motivo de alegria. E olhem para a vida, para o mundo e para todas as situações a partir da cruz. As coisas ficam modificadas. Quando olhamos para a morte, a partir da cruz, nós vemos a vitória, nós vemos o céu. Quando olhamos para os problemas e para as desgraças a partir da cruz, nós vemos Deus conosco. Diante do desânimo, diante da fraqueza, nós vemos a força de Deus, a presença do nosso Deus. Olhe a vida e o mundo a partir da cruz, símbolo maior do amor do nosso Deus. E quando nós lemos esses textos tão lindos, tão grandiosos, nós percebemos que esta é a verdade, revelada na Escritura, e que a Bíblia toda se resume em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele venha crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o plano perfeito da salvação, Deus nunca teve outro plano porque não existe outra forma de salvação exceto Jesus.
Não há salvação em nenhum outro, exceto Jesus. Não tem outra forma de salvação, exceto Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não há dúvida sobre esta verdade. Agora eu quero destacar para vocês, olhando para os textos, como Deus teve cuidado com relação a cada detalhe. Os detalhes todos estavam marcados e apontados na Escritura. E cada detalhe fora cumprido. Nenhuma profecia deixou de ser cumprida. O texto de Isaías que nós lemos, ele traz uma estranheza na hora da leitura, porque sabemos que é do Antigo Testamento, e aí de repente o texto fala usando o passado. Mas como isso não aconteceu ainda? Ali, o texto é profético, ele mostra já o ocorrido, o acontecido. Muitos ficaram horrorizados quando ouviram. Ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Dá para imaginar o estado em que Jesus foi fisicamente deixado? E o texto diz, era algo que as pessoas não queriam olhar. Devia ser repulsivo aquilo que viam. Ele não era bonito e nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção. Ele foi rejeitado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Era horrível olhar para Jesus. Diante daquilo que tinham feito com ele, com seu corpo, a sua trajetória, a sua paixão, até ali a sua morte. O texto do Salmo, Jesus orando na cruz. Sim, mas foi escrito, nossa, lá por Davi, o rei Davi, rei do povo de Deus do Antigo Testamento, isso mesmo. Jesus falou na ação do Santo Espírito, através justamente de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? E o texto fala, eu não sou mais um ser humano, eu sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Ah, você confiou em Deus? Então por que Ele não salva? Se Ele gosta de você, por que Ele não ajuda? Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Os meus ossos estão fora do lugar. O meu corpo é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó. A minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Foi o que aconteceu lá na cruz. Ou seja, Jesus fala no passado aquilo que estava acontecendo, aquilo que já era uma realidade diante dos seus olhos. Aquilo que, ora, Deus anunciou também. Ou seja, Jesus falou a partir, então, do seu servo, o rei Davi. E quando olhamos para
os evangelhos do culto, nós vemos em vários momentos escrito a mesma coisa, como que dizendo assim: aconteceu, ou seja, conforme estava escrito. Ou para se cumprir o que estava escrito, aconteceu isso. O texto fala sobre os discípulos que debandaram enquanto o pastor foi preso. O pastor do rebanho. As ovelhas ficaram dispersas. O texto também chama atenção nos mínimos detalhes com relação aos diversos acontecimentos marcados lá na cruz. Eu destaco aqui nesse momento, nós não temos o direito de matar ninguém, disseram eles, os líderes religiosos do povo de Deus. Aí diz, isso aconteceu assim, para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como iria morrer. O texto adiante também, no texto adiante eu destaco ainda um outro momento, que acabei de mencionar no Salmo. Pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. Também destaco ainda nesse momento, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto. E não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. E no mesmo instante saiu sangue e água. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Mas enfim, Jesus fez tudo o que era preciso e pôde exclamar, está consumado. Ou seja, ele de fato venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Como verdadeiro Deus, ele expiou a ira de Deus, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, ele cumpriu os mandamentos por nós perfeitamente e satisfez a justiça de Deus, levando o sofrimento ao auge ao ponto de dizer, está terminado, está acabado. Ou seja, por Jesus, de fato, há perdão, salvação e vida eterna e Deus conosco para sempre. Ele é o grande sacerdote, aquele que fez o sacrifício perfeito pelos pecados. Os sacerdotes do povo de Deus do Antigo Testamento, quando eles aspergiam o sangue sobre o altar, quando eles circuncidavam os meninos no 8º dia, que era o batismo do Antigo Testamento, quando o povo celebrava a Páscoa, matando o cordeiro e comendo ele assado com pão sem fermento, eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, de fato, a cruz é o símbolo maior do amor de Deus por você e por mim. Quando você olhar para uma cruz, diante da morte, diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida que o pecado trouxe, que você lembre, ela é o símbolo maior do amor de Deus por nós. Por um lado, por causa do pecado, é um símbolo de vergonha e de derrota, mas Jesus transformou esse significado, porque ele pôde dizer, está consumado, porque ele venceu. E quando ele disse que estava consumado, de fato ele tinha feito tudo o que era preciso, cumprido a vontade do Pai, satisfeito a santidade, a exigência de santidade e justiça do Pai. Ao olhar para a cruz, você lembre,
é o símbolo do amor infinito de Deus por você e por mim. Então, no dia de hoje, que nós possamos celebrar a vitória de Cristo na cruz. Por um lado, ficamos tristes, porque não teve outro jeito. Por outro lado, nós celebramos e honramos o Senhor, Jesus Cristo, o Deus e homem. Jesus é Salvador. Cristo é ungido, designado e marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. E assim, ele anunciou a mensagem. Ele cumpriu o ofício sacerdotal, morreu na cruz. E por isso ele é o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, o chefe dos sacerdotes. Agora, que pelo Espírito Santo possamos ficar firmes nesta fé. E que pelo Espírito Santo possamos ver na cruz o símbolo maior do amor de Deus. Que possamos ver da cruz o abraço de Deus para o mundo. Esse abraço custou a vida do seu filho. Mas o seu filho, ele venceu. E com ele nós somos vencedores. Ele morreu, mas ressuscitou. Mais ou menos 3 horas da tarde, ele disse essas suas palavras finais. Está consumado, está terminado. E ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No domingo da Páscoa ele ressuscitou. Ele provou de que de fato a obra estava concluída. Olhemos para a cruz e lembremos: Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente. E a cruz não é mais símbolo da desgraça e da vergonha, mas é o símbolo do amor de Deus por nós e pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Esse é o momento então das ofertas, que serão realizadas então durante o hino que segue.
Senhor bondoso Deus, nós te louvamos porque nos trouxeste até este momento com vida e saúde. Te agradecemos pelas bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Te agradecemos pela tua palavra que é anunciada, pelo cumprimento da promessa da vinda do teu Filho Jesus Cristo e do Consolador, o Espírito Santo. Nós te louvamos porque continuas nos aceitando unicamente pela fé em Jesus Cristo e por causa dele temos acesso a ti. Jesus transformou um símbolo de derrota e desgraça, a cruz, no símbolo do teu amor, onde a partir da cruz agora sabemos do teu abraço, da tua presença, do teu cuidado, enfim, do teu amor. A partir da cruz, onde teu Filho amado disse: está consumado, nós vivemos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Agora, Senhor, perdoes a nossa negligência e por vezes falta de fé. E fortalece-nos, capacita-nos cada vez mais a sermos instrumentos nas tuas mãos através do Espírito Santo, para que possamos ter uma vida consagrada e dedicada a ti, único Deus, e assim vivamos como tuas testemunhas. Inspire e move a todos nós para que sejamos aptos a empreendermos aquilo que for preciso, na igreja, na família e no mundo. Injeta no coração de todos os nossos irmãos a verdadeira fé em Cristo e o apego aos meios da graça. Abençoa nossos pastores para que se aprofundem cada vez mais no estudo da palavra e tenham plenas condições de transmiti-la com sabedoria. Olha, enfim, para a missão de tua igreja no mundo, de anunciar a boa nova do Evangelho. Enfim, Senhor, a vida de todo o teu povo está nas tuas mãos. Fica com todos nós, ó Deus, enriquecendo-nos na fé e protegendo-nos em todos os caminhos. Por amor de Jesus, a prova maior do teu amor, para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Bem-vindos todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento da Santa Ceia. Que nós possamos dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, trazendo o perdão, a salvação, a vida eterna
com seu corpo e sangue mediante a palavra. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, em 2 fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Será cantado o que for necessário para a distribuição, então, da ceia. Pode se assentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão dos vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos render graças conforme segue em conjunto. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor.
graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo o teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Sigam nas certezas que só Jesus pode dar. Somos filhos de Deus, povo de Deus para sempre. Temos o abraço do nosso Deus. A cruz é o símbolo do amor maior. Sigam com esse Jesus que é Senhor e Salvador. Amém. Cumprimento a todos na saída.